Então, eu vou cancelar os comentários agora, eu vou abrir eles no finalzinho da live, mas todas as perguntas que vocês já me mandaram, eu já anotei, tá bom? Eu peguei as melhores perguntas que a gente também não vai poder ficar a live inteira só fazendo perguntas, tá? Vou tirar os comentários agora, peraí. Pronto, agora estamos sem comentários para vocês poderem prestar toda a atenção do mundo na live aqui. Deixa eu convidar o meu amigo Terry. Aí, Terry, te enviei o convite. Aê, tá me ouvindo legal? Estou te ouvindo bem, você me escuta bem? Deixa eu só baixar um pouquinho Muito aqui o bem. Muito meu microfone. obrigada, Terry, por ter aceitado o convite de participar da nossa live. Muito obrigado pelo convite, eu achei super legal a ideia e eu fico feliz de ter esse cliente como você, que estão dando informação, passando informação para as pessoas que estão no Brasil, estão no Canadá, que querem, né, realizar o sonho de se tornar residente permanente. Nós estamos tendo um pouquinho de, né, certa susto com essa questão do Covid, mas vai passar e a vida vai voltar ao normal, então o sonho não pode morrer, não é hora de desistir, né? Exatamente. Eu acho que, na verdade, agora é o momento que as pessoas têm para elas avaliarem o que elas podem melhorar no processo delas, né? Tanto em relação Sim, com certeza. a estudar inglês ou até mesmo ver o college que vão estudar, esse é o momento delas se prepararem. E deixa eu falar um pouquinho de você, qual é a minha relação com você, e depois você fazer sua introdução, se apresenta. Então, gente, como vocês sabem, eu imigrei pelo Canadian Experience Class, tá? E quem fez todo o meu processo de imigração, inclusive todas aquelas extensões que vocês tiveram que acompanhar no meu canal do YouTube, foi o Terry. É Então, verdade. Terry, fala um pouquinho do teu escritório, dos serviços que vocês prestam, e depois, se você puder dar uma breve explicação para as pessoas qual foi o meu processo de imigração, que eu vim pelo Canadian Experience Class. Inclusive, eu tive que dar um pouquinho de estudada no seu processo para me lembrar do que realmente aconteceu. Mas então, nosso escritório está em Toronto, sim. Eu trabalho com imigração já tem uns anos. Né? Eu era um assistente de um escritório e depois de um tempo eu decidi então abrir meu próprio escritório com uma linha um pouco diferente do meu background. Né? Para quem não sabe, o meu background em imigração vem da área de humanitário e compaixão, da área de sponsorships. E eu acabei saindo dessa área, indo, né, se reinventando, voltando a estudar e indo para outras áreas, como a classe econômica, etc. Nós temos uma equipe, né, aqui em Toronto, nós temos um apoio no Brasil, e nós cuidamos de todos os tipos de processos de residência permanente, provavelmente a maioria deles, né, porque tem 80 processos, e também status provisório, né, status temporário, que as pessoas vêm e como visitante, querem virar estudante, etc. Então nós fazemos isso, nós atendemos hoje. Provavelmente 90% da nossa clientela é brasileira ou latina, mas nós também temos outras culturas que nós atendemos, como pessoas da Índia, como as pessoas da Ásia, nós temos também várias pessoas da Europa. Então, mas o nosso foco, hoje, uma clientela é sim de brasileiros. Ai, show de bola. E o que tu pode falar do meu processo? Não exatamente do meu em si, mas por esse processo que eu entrei, que é o Canadian Experience Class. Eu não posso quebrar sigilo de processo de clientes, mas o que eu posso dizer é que existem vários processos, nós estamos falando já, tem uns vídeos no YouTube falando sobre Expert Center e tudo, tá agora essa grande polêmica, desce ponto, sobe ponto, o que vai virar, mas assim, o Canadian Experience Class é um programa para as pessoas que estão no Canadá, tem um work permit, seja ele aberto ou fechado, né, por uma empresa, e tem pelo menos um ano de trabalho em um NOC, uma classificação de ocupação técnica, né, NOC 0 A ou B. Então a pessoa tem que ter no mínimo um ano, que são 12 meses, 1.560 horas. Repare que 1.560 horas em 12 meses se calcula somente 30 horas por semana. Né? Então, o que for a mais de 30 horas não entra na pontuação para poder chegar a 1.560. E aí, o nível de inglês depende do NOC. Se o NOC for 0 ou A, é o nível 7. Se o NOC for B, é o nível 5. Então, é usado para quem vem, né? Usado muito, por exemplo, no seu caso, né? Enquanto o marido está estudando, a esposa está podendo trabalhar, e aí ela pode se tornar viável para tentar aplicar uma residência permanente. Inclusive, quando eu faço consultas, eu tento primeiro não focar a estratégia em quem vai estudar, e sim quem está acompanhando, porque muitas das vezes a gente quer tentar evitar, talvez, o segundo ano do college, ou talvez aquela pressão do PGWP, que você sabe muito bem como é que é, inclusive agora, porque né, para você passar o PGWP para o cônjuge, você precisa tecnicamente estar no NOC 0 A ou B, trabalhando, né, com pay stubs, com tudo, a gente pode entrar nisso depois. Então, o Canadian Experience Class, ele abre um dos programas que abre uma brecha da pontuação a mais e, ao mesmo tempo, dá uma oportunidade de você conseguir aplicar. Então, no seu caso, por exemplo, né, o que aconteceu? Eu vou falar um pouquinho no seu caso, Pode falar que todo mundo sabe. que Eu confio foi, no né, canal. todo mundo sabe, eu dei uns puxão de orelha também. Né, para quem não sabe, no início estava um pouco ansiosa e ela ficava ligando, né, ansiosa, ia lá e a gente, não, faz a prova de inglês, não insista, continua. Chorava. A Chorava, nota eu chorava toda vez. Eu cheguei a chorar no trabalho já. Quando foi a 473, eu acho, eu chorei no trabalho quando eu vi. Nossa. Então, eu lembro que, inclusive, quando a Stephanie, né, pra quem não sabe, a Stephanie é consultora do escritório com a gente, Stephanie Falcão, e ela te ligou quando recebeu o convite, ela falou que você chorou no telefone. Então, Isso. assim, então o Career Express Class é um dos programas. Hoje, o que está acontecendo muito, Denise, e aí eu acho que as suas perguntas ter a ver com isso, é que as pessoas estão vendo que está ficando muito competitivo.
Então, todo mundo está preocupado qual que é o plano B, né? Inclusive, eu até fiz um vídeo, eu acho que no final do ano passado, mas eu não lembro quando eles liberaram o vídeo, falando qual que era a visão de 2020, né? Não sabia que ia acontecer essa situação do Covid. Mas na época eu falei que provavelmente 2020 seria o ano do contrato de trabalho, seria o ano do LMIA, do programa provincial, justamente por causa dessa dificuldade que nós estamos vendo na competição do Express Entry, né? Por exemplo, se você voltar 3 anos atrás, em 2017, nós tivemos corte de 413 pontos, né? Foi o dia provavelmente mais feliz da minha vida. Um dos dias mais felizes da minha vida na área de imigração, porque foi 413 pontos e tinha, na média, na época, 50 mil por fala, 40 a 50 mil por fala, se eu não me engano. E você vê que de 2017 para cá, 17, 18, 19, o governo convidou em média 80 mil pessoas para sair da piscina. E mesmo assim, hoje nós temos mais de 140 mil profiles. Então, a procura do Canadá cresceu muito. E com isso, as pessoas estão começando a ficar mais agoniadas, preocupadas. Inclusive, tem pessoas até, eu tive clientes fazendo acompanhamento e tudo por causa dessa questão de imigração. Então, o Canadian Experience Class é um ótimo programa para quem está acompanhando, né, obviamente, o cônjuge e está alguém estudando, trabalhando, ou está talvez com o LMIA. As pessoas confundem muito que tem que ser alguém que está acompanhando o cônjuge. Não, pode ser uma pessoa que está com o LMIA e também fechou uma experiência no NOC, 0A ou B, e aplicou. Mas, Terry, o Covid agora está interferindo diretamente, por exemplo, nos processos, no timing? Como que está a imigração agora nesse momento que todas as nossas fronteiras estão fechadas? Inclusive, eu acabei, deve ter meia hora que eu falei com uma oficial de Toronto, que ela ligou em relação a um cliente nosso. E ela ligou para o escritório, eu liguei para ela de volta e nós estávamos falando sobre isso. Ficamos meia hora conversando no telefone, coisa que era muito comum com oficiais de imigração. Mas, assim, o que está acontecendo é que está todo mundo assustado, né? A imigração fez aquela medida, foi aquele bate-volta, uma hora eles falaram uma coisa, depois mudaram de novo, né? Acho que todo mundo ficou em pânico. Mas, assim, nós ainda, a indicação que nós temos é que as pessoas continuarem aplicando da forma normal que estavam pensando, estavam já planejando aplicar. Quem veio para cá e está fazendo, por exemplo, Pathway, e quer trocar o status, muitas escolas estão entrando com curso online, né? Então estão colocando os cursos de inglês online. Então você segue a estratégia de troca de visto normalmente. Quem já está aqui estudando e por algum motivo vai atrasar o curso, tem que fazer a extensão do status. Então a imigração não está dando não tá dando um período de graça, tipo assim, agora que você já está aqui, aconteceu essa questão do Covid, você pode simplesmente ficar sem status. Não, eles estão falando aplica online, né? Não vá na fronteira, né? Porque os Estados Unidos estão tendo problema. Parece que eu li em algum lugar que os Estados Unidos estão para deportar as pessoas que apareceram na fronteira que não são americanos, né? Então, assim, é para evitar isso o máximo possível. Eu vi isso no CNN. Então, assim, é evitar ir na fronteira e, ao mesmo tempo, o que eu acho talvez interessante é que as pessoas mantenham-se a estratégia A e plano B. Então, o que acontece? Muitas pessoas hoje vão começar em um college em maio e o college não vai começar. Então, tem que continuar a estratégia. Lembra da regra da imigração. Então, assim, hoje o Covid está afetando, a gente está esperando, até conversei com a mulher que eu conversei agora mais cedo oficial, eu falei, cara, a imigração vai soltar um public policy, a imigração vai conseguir, talvez, dar algum tipo de isenção, alguma coisa que pode acontecer com as pessoas que estão trabalhando, que precisam daquele emprego para poder, talvez, fechar esse ano de experiência, que estão sendo layoff, porque muita gente está sendo layoff. Então, nem todo mundo tem o privilégio de trabalhar de casa, né, como nós, né, temos esse privilégio que, graças a Deus, a maioria dos nossos trabalhos são online. Então, assim, muitas pessoas estão ficando no limbo, né? O que é que eu faço? Eu vou aplicar o PGWP, eu vou estender meu study permit, como vai ficar a minha esposa, no caso, que eu estou estudando, mas eu não tenho um job offer para poder estender o status dela. O que é que eu vou fazer? E o que essa oficial falou comigo, que eu achei interessante, ela falou assim, olha, nós não tivemos um public policy sair ainda, não veio do headquarters da imigração public policy, mas ela falou que a imigração vai julgar, como sempre, case by case. A imigração vai avaliar caso por caso e que pode sair, obviamente, um public policy, uma regra provisória por causa do Covid. Então, ela falou isso. E ela falou que se você tiver numa situação que você está vencendo, você está trabalhando ou não, você explica, né? Existe uma opção ali de client information or submission para você explicar a sua situação. Olha, a situação é essa, a minha esposa eu estou estudando, minha esposa está trabalhando de home office, mas eu não tenho como pegar o pay stubs. Por favor, olha a situação, porque você pode mandar a aplicação, o que eu faço no escritório, né, há um risco nisso, mas você pode mandar a aplicação do PGWP e depois atualizar a imigração, porque lembra que tem um implied status, lembra que tem um período aí geralmente de 90 dias que está demorando a aplicação. Então você pode continuar trabalhando, a sua esposa pode continuar trabalhando, no caso, e aí você pegando o pay stubs, a job offer, você pode atualizar a imigração através do web form, né, do Case Specific Inquiry. Então é isso que nós temos indicado. Então é caso por caso. Se você está aqui, está sem status, está dentro dos 90 dias, pede a restauração. Se você está visitando e talvez estava pensando em ficar mais tempo, mas a sua passagem é agora e está cancelado o voo, não fique sem status. Faça uma restauração. Tudo online. Né? As pessoas estão achando, ai meu Deus, talvez eu vou
a imigração vai falar, não, todo mundo que está aqui sem status vai ficar legalizada a partir de um clique, né? Eu já tive essa pergunta, inclusive. Não é assim. Então, assim, eles estão levando a sério, estão entendendo que as pessoas não têm como sair do país, né? Por questão chega essa questão de vida, né? Risco de vida, as pessoas estão com Covid. Então, a recomendação é que você aplique o que você tem que aplicar. Os processos de Express Entry estão sendo dados 90 dias, então você está tendo mais tempo para aplicar igual antigamente. E mesmo que você chegar ao período do deadline, você não tiver documentação, você envia a aplicação com uma carta de explicação dizendo por que você não conseguiu, obviamente, aplicar dentro com aquele documento, talvez um police check, né? Nós sabemos que para fazer police check dos Estados Unidos, para fazer de outros países, até do Canadá, que geralmente eu peço nos meus processos, mesmo que não está no, a gente pede, porque alguns oficiais solicitam, aí você tem que ir para algum lugar fazer as fingerprints. Então, às vezes você não tem como fazer, porque tudo fechado. Então, nós indicamos geralmente que você envie uma carta explicando para a imigração, nesse caso aí, o que está acontecendo, e os oficiais vão julgar case by case. Lembra uma coisa, Denise, que a gente sempre fala, existe um artigo, né, um regulation de imigração, que é muito pouco usado, e as pessoas às vezes não têm conhecimento. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso. Existe um artigo 25, ele é o artigo humanitário e compaixão. E o que ele faz? Ele te dá isenção de qualquer regra de imigração que proíbe de você aplicar, de que você não está qualificando naquele momento. Então, é uma opção que você pode usar, porque é algo exceptional, é uma situação fora do comum. Então, se você tiver um processo, tiver alguma questão de um visto, alguma coisa, você pode falar, olha, oficial, debaixo desse critério, eu gostaria que você me concedesse essa isenção de ter que mostrar talvez isso, porque não tem como acessar. Então, geralmente, os oficiais vão julgar caso por caso. O oficial tem poder de te dar isenção daquele documento por causa desse pedido. Então, as pessoas usam muito pouco. Né? Sim, entendi. Então, tipo assim, existe uma chance, mas o ideal é não ficar sem status, não esperar até o último instante para aplicar, e sim se precaver, antecipar as coisas. Eu acho que esperar o último instante, eu espero até o último instante, dependendo da situação e estratégia. Né? Você sabe disso, eu gosto de esperar até o último minuto, até o último dia. Mas, assim, se você está como visitante, o seu status está vencendo daqui a 45 dias, e você está vendo que provavelmente as coisas só vão controlar em junho, a estratégia seria que você, talvez, eu recomendaria que você fizesse a sessão já para se proteger. Né? Então, sim, a biometria eles estão dando mais tempo, 90 dias, então eles estão dando tempo, eles estão entendendo a situação. Mas o que você não pode é ficar a Deus dará, achando que vai acontecer da imigração descobrir você e te dar um milagre, sendo que tem regras para isso. Ela falou muito claro para mim, ela falou assim, olha, nós vamos julgar case by case, porque muita gente geralmente abusa dessas situações, abusa quando acontece isso. Então, é isso que a imigração não quer. E pode ser também que eles tenham um olhar mais clínico agora também, né? Para não cair numa... Sim, com certeza. Eu creio que eles estão entendendo a situação. Né? Lembra que uma coisa que eu sempre falo, né? Por mais que tenha aquela polêmica que a imigração usa artificial intelligence, tem várias polêmicas no meio da imigração sobre isso, a imigração são pessoas. São pessoas normais, né? Que estão ali, eles avaliam todos os documentos, avaliam todas as situações. Então, são pessoas, sim, que vão entender o que está acontecendo, vão entender que o seu curso atrasou, que você precisa de mais tempo, que você às vezes não conseguiu aquela job offer, você vai ficar um período, uma coisa que é muito importante, né? Pessoas estão sendo laid off. E o layoff, quando você está layoff, você não está layoff, você não está demitido, você está de licença, né, da empresa, então você continua talvez como funcionário e tudo para a empresa quando as coisas voltar, mas você vai receber o EI. Inclusive eu fiz um vídeo, lancei hoje, né, não sei se você viu, com o contador Edgar, que foi um vídeo explicando quem qualifica para o benefício agora do Canada Emergency Response Benefit e o Employment Insurance. Foi uma aula que ele deu ali para mim, porque eu não sei nada de contabilidade, e então essas regras eu recebi muita pergunta. Então assim, quem estiver nessa situação que não está trabalhando, está de layoff em casa, né, vai aplicar para o Employment Insurance, ela não vai prejudicar o pior dela. Então tem cliente mandando e-mail para mim falando assim, Terry, agora eu acho que uma vez que eu tiver agora nessa situação, isso vai ser uma questão de ser inadmissible para o Canadá. Né? Então assim, não, você pode ficar afastado, mas ao mesmo tempo, aquele período que você ficou afastado, ele não vai contar para a sua experiência canadense. E você sabe muito bem, voltando ao Canadian Experience Class, que isso é chave. Então, nesse caso aí, pode ser que você tenha que ter uma nova estratégia, né? Um LMIA, fazer o que a gente chama no escritório de Dummy Work Permit, né? Alguma coisa nesse sentido para você conseguir tentar fechar aquele período ali. Porque isso está todo mundo preocupado. As pessoas falando assim, eu estou contando que eu preciso 3 semanas a mais e eu não estou em casa. Como que eu vou fazer? Então, assim, a gente vai ver, eu creio que vai ter uma posição da imigração, Lenice, sobre o Covid, uma coisa mais clara falando alguma coisa sobre o Covid, entendeu? Show de bola, Terry. Muito obrigada pela toda a explicação aí como o Covid está afetando a imigração.